Olá pessoal, então meu nome é professora Rosane e eu vou estar colocando uma aula de óptica geométrica de vocês de física do segundo ano, tá? Então essa é a primeira aula que nós temos sobre o assunto de física. Então o que envolve a óptica geométrica, tá? O que significa óptica geométrica? Qual é o significado dessa palavra, tá? Então espero que vocês estejam bem, né, na medida do possível. Mas vamos entrar então aqui no assunto de física, tá? Então aqui no centro nós temos óptica geométrica, tá? Óptica, luz, tá? Propagação da luz. Geométrica. Quando a gente fala em geometria, tá? Dentro daí a gente fala, professor, mas vê a geometria lá em matemática, realmente, tá? Então não deixa de ser um estudo para medir alguma coisa. Nesse caso nós estamos se referindo a quem? A luz, tá? Propriamente dito, a luz. Então, o que a óptica geométrica realmente trata? Tá? Qual o significado principal dela? Ela tem um papel principal de estudar a parte da física que determina a luz e os fenômenos ligados a ela. Todos esses fenômenos que ocorrem sobre a luz vai estar ligada dentro do assunto de óptica geométrica. Então, é muito interessante nós sabermos que a luz ela é uma fonte de energia radiante que se propaga no vácuo. Aonde nós temos vácuo? No universo. Tá? O Sol se propaga no vácuo. E é muito interessante como que essa luz chega até nós. Essa propagação de luz que nós recebemos, tá? Então, nós temos o objeto, tá? Que emite, que irradia essa luz. Então, nós temos a luz, ela vai chegar até o olho humano, vai entrar por dentro do olho humano, aí nós temos a abertura da íris e fechamento da íris ali, tá? E aí, vai ter um impulso nervoso dentro do olho, tá? Que vai transmitir essa informação para o cérebro. Para vocês terem uma ideia, a velocidade dessa transmissão, esses impulsos nervosos no nosso corpo, tá? Ele ocorre, esses impulsos nervosos, a mais ou menos uma velocidade de 320 km por hora. É muito rápido. Por isso que nós temos a percepção automaticamente. E aí, dentro dessa parte de óptica geométrica, nós temos os tipos de fonte de luz, que elas podem ser primária, tá? Que são fontes que emitem luz. Quem emite luz? Sol. O Sol emite luz, tá? Então, ele é uma fonte de luz primária. Uma lâmpada acesa, fonte de luz primária. Agora, por exemplo, uma lâmpada apagada, ela recebe luz. Então, ela é uma fonte de luz secundária. Não vai ser considerada uma fonte de luz primária, tá? Então, essa é a diferença entre essas fontes de luz. E aí, a gente tem, além das fontes de luz, a classificação dessa óptica geométrica, tá? E aí, a gente tem as condições de monocromática e policromática. Quando a gente fala em monocromática, nós temos que lembrar de cores, tá? E é muito interessante porque monopolicromática também vai se referir às cores. Então, nós temos que lembrar que nós temos cores primárias, tá? Azul, amarelo e vermelho são as cores primárias, tá? A partir da mistura delas, vai gerando outras cores. Por exemplo, se eu misturar azul com amarelo, vai dar verde. Então, o verde já é uma luz secundária, tá? Então, saber diferenciar essas fontes de luz, saber diferenciar essas cores é importante também. Então, para ela ser monocromática, ela tem que ter uma só frequência. O que quer dizer só uma frequência? Somente uma cor. Aí, a gente pode encontrar esse tipo de situação onde? Em lâmpadas amarelas de sódio, tá? Aquelas lâmpadas que muitas vezes nós vemos nas ruas, que elas não são brancas, parece a nossa ver, e elas parecem amarelas, meio alaranjadas, tá? Então, aí tá a diferença delas. Agora, porém, quando a gente fala em poli, mais de uma, mais de duas, tá? Quer dizer que tem várias. Então, policromática é a combinação dessas duas ou mais cores. Nesse caso, nós podemos citar o Sol. O Sol é uma fonte de luz policromática. Por que ele é policromática? Porque ele é junção de várias cores. Professor, mas a luz que nós vemos é branca. Aí entra um cara chamado Isaac Newton, que explicou, através de um experimento muito simples, o que é as cores que nós vemos no arco-íris e a cor branca que vem do Sol. Como que ele fez isso? Ele
pegou um disco, desenhou as cores do arco-íris, colocou no aparato e fez esse disco se movimentar. No início, a gente via as cores separadas. Com o aumento da velocidade, essas cores elas foram se fundindo, até que chegou um momento que esse disco ficou branco. Se vocês têm interesse, podem procurar lá, disco de Newton lá na internet, que vocês vão ver esse experimento. É muito interessante. Então, a partir desse experimento, ele diz que a luz branca, ela se decompõe nas cores do arco-íris, tá? E aí a gente lembra lá como que ocorre o arco-íris. O arco-íris ocorre porque chega a luz do sol e as gotículas fazem com que essa luz ela seja quebrada, não é bem essa palavra, mas para vocês entenderem. E ela se espalha. De que forma? Em linha reta. A luz, ela sempre se propaga em linha reta. Por isso que a gente tem o princípio de propagação retilínea. Eu até fiz um desenho aqui, a professora é péssima desenhista, mas... E aí a luz, ela se propaga para todos os lados em linha reta. Luz não faz curva. Ela bate aqui, incide no mesmo grau de que entrou, tá? Então, isso aqui, propagação retilínea, linha reta, tá? Então, aqui, nós, como a professora falou do policromática, então a gente pode ser o sol é policromática e as nossas lâmpadas comum também é policromática, tá? Elas são poli. Uma coisa bem interessante, tá? Que nós temos que entender, falando das cores, por exemplo, tô com roupa escura, vou sair no sol, tá? Num dia calor, eu vou sentir mais calor. O porquê que essa diferença ocorre, diferentemente se eu estivesse usando uma roupa clara? O que que acontece? A roupa, a cor escura, ela não reflete a luz que chega até ela. Então, a fonte que emite, a gente recebe, e essa luz que nós recebemos fica retida aqui. É o mesmo princípio que, se eu tivesse um ambiente claro, parece que eu estou num ambiente com mais luminosidade. Porém, se eu estiver num ambiente escuro, a luz que chega aqui, ele não vai ser refletido. Então, essa é a diferença entre a gente ter roupas escuras. Por isso que nós usamos roupas escuras no inverno. No inverno, para fazer o aquecimento, porque essa a radiação que nós recebemos do sol, ela vai ficar na roupa. Não digo ficar, a gente vai receber e ela não vai ser refletida, tá? Uma coisa bem curiosa, a luz, ela tem velocidade, tá? E aí, nós podemos citar um exemplo bem prático. Estamos no meio de uma queima de fogos de artifícios. E aí, é muito engraçado, porque primeiro a gente ouve o som, depois vê o som, ouve o som, e primeiro nós vemos a luz. O porquê que isso acontece? Fisicamente falando, é porque os dois têm velocidades diferentes. A velocidade da luz, a luz se propaga em um único segundo, quer dizer, quanto ela anda 3 vezes 10 na oitava metros a cada segundo. Significa que é o 3 com 8 zeros, então 1000, milhões, bilhões, tá? Então, é uma velocidade tamanha, tá? É mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo, tá? Então, o que que acontece? O som, ele tem uma velocidade menor, que é de 340 metros por segundo. Por que que eu falo mais ou menos? Esse valor é aproximado e esse aqui também, porque o som, ele tem variação de velocidade conforme o ambiente. Se for um ambiente lá, ele for submetido ao som num ambiente com maior frio, maior calor, ele vai ter um pouquinho mais de velocidade ou menor, conforme o ambiente. Mas, em regra, 340 metros por segundo. Então, é muito menor do que se fosse a velocidade da luz, tá? Então, é interessante isso. Uma outra coisa muito interessante, que a gente estava falando das cores, o camaleão, por exemplo, ele muda de cor, por quê? Tá? Ele tem umas membranas, umas células, que elas têm a capacidade de mudar de cor, se habituar, quer dizer, se camuflar, usando as cores do ambiente, tá? Até deixa eu ver aqui qual é o nome das células aqui, professora. Cromatrófagos, tá? Então, essas células cromatróforos, elas fazem a mudança da cor para o camaleão poder ter. Não só o camaleão, a gente tem outros animais da natureza que tem essa característica. Mas o camaleão em específico, o que que ele faz? Ele recebe e ele reflete para o ambiente, ele está no ambiente verde, então ele vai refletir a cor verde. Ele está no ambiente mais
marronzinho, ele vai emitir a cor no ambiente mais marrom. Então, essas células dele faz esse processamento para refletir a cor que é do ambiente, tá? Então, gente, isso aqui foi a primeira aula de óptica geométrica. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!